Agora a conversa em estúdio com o especialista em relações internacionais Luís Tomé. Professor, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Que leitura é que pode ser feita de um ataque desta natureza num país que até é considerado normalmente seguro? É verdade, mas este tipo de incidentes vem-se multiplicando por todo o Ocidente, Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia, sobretudo porque nós temos um problema do terrorismo de motivação essencialmente política, das extremas-direita e extrema-esquerda. No caso, por exemplo, confirmar-se que este atentado terrorista na Austrália é direcionado contra um evento judaico, faz parte de um padrão que se agravou desde outubro de 2023. Para lhe dar um número, só nos 2 primeiros meses e apenas nos Estados Unidos, o número de incidentes classificados como terroristas por motivações antissemitas e por motivações islamofóbicas aumentou 270% em apenas 2 meses. A Austrália tem tido vários incidentes terroristas de motivação antissemita. No ano passado, por exemplo, lembramos ataques com facas e até um incêndio contra uma sinagoga. E daí este cuidado desde logo o primeiro-ministro albanese da Austrália, a falar que abraçam a comunidade judaica, apelar à coesão da sociedade australiana, porque nós temos um problema crescente e grave de antissemitismo associado a muito discurso do ódio no Ocidente. Da mesma maneira que há por razões anti-islâmicas, de uma certa islamofobia. Depois há um outro problema mais grave que distingue o tipo de terrorismo que ocorre no Ocidente face à comparação com outras regiões, onde, aliás, a ameaça terrorista estatisticamente é muito mais grave. É que muitos dos incidentes terroristas, a grande maioria, é por lobos solitários. Não será o caso da Austrália, não temos agora, falta muito para investigar. Mas só entre 2017 e 2024, o número de ataques terroristas, assim considerados, que não podem ser atribuídos a grupos, passou de 55% para mais de 90%. Se não são atribuídos a grupos, é por lobos solitários, que é muito mais difícil de combater. Portanto, isto é um padrão que existe no Ocidente. A Austrália, infelizmente, agora mostra-nos isso mesmo. Não é caso único, a Austrália. Embora sejamos países relativamente seguros e onde o terrorismo, a ameaça terrorista, é comparativamente menos grave do que noutras regiões do mundo. Se falarmos no Sahel, África Subsaariana, Ásia do Sul, Médio Oriente, o problema é muito mais grave, estatisticamente, mas mostra-nos como a ameaça terrorista existe e, sobretudo, motivação política. E isso requer uma atenção particular porque é diferente de combater grupos de motivação jihadista ou até lobos solitários com esta motivação, de combater indivíduos e alguns grupos de motivação política que têm maior acolhimento nas nossas sociedades, porque o processo é sempre o mesmo. Nós temos uma causa, essa causa tem simpatizantes, de simpatizantes alguns tornam-se extremistas e dentro destes extremistas alguns adotam ações violentas. Mas como é que se controla, professor? É dificílimo, não é? É muito difícil, mas ao contrário daquilo que há uns anos se presumia, em que era praticamente impossível combater o terrorismo de lobo solitário, nós percebemos que o chamado lobo solitário não é assim tão solitário. Isto é, os estudos mostram que mais de 60% dos chamados terroristas solitários anunciam a sua intenção previamente, mais de 60%. Depois, entre 64% e 82% comunicam diretamente aquilo que presumem, o que querem fazer. E, portanto, apesar de tudo, estes lobos solitários dão sinais que permitirão, se as forças de segurança e a comunidade estiver relativamente atenta, evitar muitos destes incidentes. É preciso dar credibilidade a algumas intenções, é preciso dar credibilidade àquilo que alguns vão manifestando de intenção de provocar mortes, e não é chegarmos frequentemente a uma situação de pós-ataque, verificar que afinal ele, de uma forma ou de outra, para uma comunidade online ou para familiares ou amigos mais próximos, afinal de contas ele já tinha anunciado que estava na predisposição de o fazer. Aquela ideia de que são gente de perturbação mental ou que tem um grave problema pessoal e que de repente passa a fazer isso, não nos leva a lado nenhum. É preciso estar atento e, sobretudo, às motivações políticas que, no caso dos países ocidentais, são muito mais preocupantes, porque são mais difíceis de combater, porque lá está, têm sempre causas onde há mais simpatizantes, mais extremistas e, portanto, mais terroristas. Mas como é que estes atos levados a cabo também por lobos solitários, não só por células já muito organizadas, que efeitos é que têm na sensação de insegurança em termos globais, não é?
Isto é cíclico, nós mexe com a insegurança, não é? Mas o objetivo é esse. Quando nós falamos em terrorismo, há um objetivo de provocar terror sobre uma determinada audiência, seja um governo, seja um certo grupo étnico-religioso, seja a sociedade no seu conjunto. Por isso é que até há muitos incidentes que presumimos no início serem de tipo terrorista, de motivação, seja ela qual for, mas terrorista, e depois se percebe que afinal não é. É preciso investigar, porque depois, para além da concepção política ou académica do que é terrorismo, há juridicamente um crime de terrorismo. E, portanto, depois é preciso provar, e a motivação é essencial. Um indivíduo que mata 12 pessoas, uma coisa é ter perturbações mentais ou ter uma razão pessoal que o leva a fazer este atentado. Outra coisa é ter uma motivação política ou religiosa ou até económica, visando uma audiência, um grupo muito mais amplo, com esse efeito que pretende de terror. Mas ainda é precoce, professora, falar em ataque terrorista, as autoridades australianas falam num ataque terrorista, ainda não é precoce por isso mesmo. Quer dizer, quando as autoridades estão a investigar, as forças de segurança australianas avançam com a informação de que estão a investigar este incidente como um ato terrorista, por alguma razão já conseguiram perceber que do lado dos atacantes há uma motivação que leva, obviamente, a investigação a seguir o rumo do terrorismo. É verdade que às vezes as forças de segurança, até em Portugal já aconteceu, resolvem investigar um incidente como terrorista porque lhes permite fazer na investigação coisas que, se for uma investigação para outro tipo de crimes, não podem fazer. Mas, manifestamente, neste caso, há um alvo, há um grupo-alvo dos atacantes, pessoas, em particular a comunidade judaica, que estava a participar neste festival, neste primeiro dia do festival Hanukkah judaico, e não é único. Portanto, infelizmente, nós temos, nos últimos anos, um padrão que visa particularmente este tipo de duas comunidades distintas, judeus e muçulmanos. E isto muito associado àquilo que nós temos visto crescer também, que é claramente um discurso do ódio contra Israel, contra judeus por um lado, e contra imigrantes, em particular muçulmanos, por outro. Este tipo de discurso do ódio gera, para muitos, certo tipo de causas de que resultam extremistas, e dentro de um grupo de extremistas há aqueles que resolvem passar a uma ação violenta configurando atos de terrorismo. Podemos assistir a mais casos deste género, professor? Infelizmente, sim. Nós temos visto estes incidentes aumentar nos últimos 3 anos e, muito provavelmente, a base que serve de motivação essas a grupos posições estão extremadas, estão. Não é? E é por isso que, no caso do Ocidente, estatisticamente, é mais do que evidente que as motivações são essencialmente políticas, muito mais do que religiosas, e, por outro lado, nós temos muito mais lobos solitários do que grupos ou células. E, portanto, é preciso estar atento, porque a ameaça terrorista existe e isto afeta o nosso sentimento de segurança. Existe e pode estar no meio de nós, a verdade é essa.